professor Rogério acabou machucando o músculo, a gente teve que sair fora de cena aqui, né? Fazer uma encenaçãozinha básica pra gente colocar o nosso vídeo aí. Professor, por favor. Então agora a gente vai falar, por exemplo, da lesão muscular que foi causada, de que maneira a gente vai tratar em condições farmacológicas. Então vamos colocar o primeiro contexto que a gente pode utilizar como adjuvante na terapia para tratar as dores musculares, quadros de inflamação. E os agentes que normalmente são utilizados são os anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, os anti-inflamatórios não hormonais. Eles atuam da mesma maneira. Nós temos mais de 60, 70 tipos de anti-inflamatórios não esteroides presentes na terapêutica. Eles são bem seguros, podem ser utilizados aí. Você pode comprar até a maioria deles sem receita. Pode ir lá na farmácia e adquirir esses anti-inflamatórios que eles estão aí disponíveis para venda sem você precisar passar no médico. Alguns você precisa de receita, que são os inibidores seletivos da COX-2. A gente vai falar já já. Bom, por que esses agentes atuam no reparo? Não reparo especificamente, mas no auxílio ao reparo da lesão muscular. Lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês que as prostaglandinas, elas atuam na sensibilização dos neurônios que vão promover a dor no tecido em questão. Então, se você tem um título apreciável de prostaglandinas nessa região, você vai ter a sensibilização desses neurônios e a dor vai ser acometida, ela vai acontecer. Então, para você diminuir os quadros de dor, o que você precisa fazer? Uma das coisas é diminuir a síntese de prostaglandinas. Para você fazer isso, nós temos que entender essa via aqui, que é do ácido araquidônico, e prostaglandina para outros mediadores que eu vou explicar já já. Então, o ácido araquidônico é um ácido eicosanoide, é um lipídio de membrana que está presente lá nas membranas das nossas células. Quando você tem uma lesão, a fosfolipase A2 vai tratar de liberar o ácido araquidônico para ele ser convertido em prostaglandina. Quem vai fazer isso é a ciclooxigenase, seja a isoforma 1, seja a isoforma 2. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles vão bloquear estas duas enzimas. Os de primeira geração não são seletivos, eles podem bloquear tanto a ciclooxigenase 1 como a ciclooxigenase 2. Agora, os anti-inflamatórios não esteroides de segunda geração já vão bloquear somente a ciclooxigenase 2. Nos quadros pró-inflamatórios, nós temos muito mais predominante a ação da ciclooxigenase 2. Ou seja, se nós inibirmos a ciclooxigenase 2, nós vamos bloquear a síntese de prostaglandina nos processos pró-inflamatórios e processos dolorosos. Com isso, nós vamos diminuir a sensibilização dos neurônios que estarão promovendo a dor. Então, nós podemos usar esses anti-inflamatórios também como analgésicos. Você deve conhecer vários que estão presentes aí na terapêutica, como por exemplo paracetamol, ibuprofeno, meloxicam, nimesulida, dipirona. Nós temos um monte de anti-inflamatórios. Esses que eu falei para vocês são os de primeira geração e vão inibir as duas ciclooxigenases. E os de segunda geração são os coxibs da vida. Rofecoxib, etocoxib, os coxib, um monte de coxib que você vai encontrar por aí. A grande questão é que os processos pró-inflamatórios envolvem a ciclooxigenase 2. Então é melhor você inibir a ciclooxigenase 2 do que a 1, porque a 1 ela não está presente em processos pró-inflamatórios. Só que tem um problema. Veja o seguinte, a ciclooxigenase 1 e 2 estão presentes em tecidos diferentes. A 2, a gente fala que ela é uma ciclooxigenase indutível, ou seja, ela está presente nos processos pró-inflamatórios. Então os leucócitos vão produzir elas. Só que a COX-2, ela está presente também no endotélio. Lá no endotélio, nós produzimos a prostaciclina, por intermédio da prostaciclina sintetase. Nós produzimos a prostaciclina do endotélio por intermédio da prostaciclina sintetase. Então a prostaglandina ela é convertida em prostaciclina. Já a COX-1, ela está presente nas plaquetas e está presente também lá no estômago. E nas plaquetas ela vai produzir tromboxana A2. Veja, se nós inibirmos as duas ciclooxigenases, a COX-1 e a COX-2, qual o efeito adverso que nós podemos ter? Primeiro efeito adverso importante é problemas gástricos. Por quê? Porque a COX-1, que vai produzir prostaglandina lá no estômago, a sinalização de prostaglandina faz com que
nós diminuímos a produção de ácido. Se nós diminuirmos prostaglandina lá no estômago, nós aumentamos a produção de ácido e isso pode causar quadros de gastrite. Só que, veja, se nós bloquearmos somente a ciclooxigenase 2, nós vamos diminuir esse quadro de gastrite. Porém, nós vamos ter um sério problema de formação de trombos. Por quê? Olha o seguinte. A prostacyclina é produzida pela COX-2 lá no endotélio. Ela é um antiagregante plaquetário e um vasodilatador. Então nós vamos diminuir a produção de prostacyclina. Mas olha só, a COX-1, que está presente nas plaquetas, produz um tromboxana 2, porque a gente tem a tromboxana sintetase nas plaquetas para produzir esse tromboxana 2. O tromboxana A2 é um potente agente agregante plaquetário. Então veja, se nós diminuirmos o título de prostacyclina e aumentarmos o título de tromboxana 2, nós temos a probabilidade de formar trombos. E isso não é bacana. Indivíduos podem ter problemas de infarto do miocárdio. Porque se formar um trombo e ele for parar lá na coronária, isso não é nada bom. Por isso que esses anti-inflamatórios não esteroides de segunda geração, que vão bloquear somente a ciclooxigenase 2, eles precisam de retenção de receita, por decorrência de ter problemas cardiovasculares associados. Certo, turminha? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, para a gente encerrar, nós vamos falar dos relaxantes musculares, porque enquanto você está movimentando a musculatura, se ela está dolorida, se ela está com algum tipo de lesão, você vai ter uma resposta dolorosa. Então, se a gente diminui esse quadro de contração e relaxamento do músculo, faz com que ele fique mais estático, a dor tende a ser menor e ele também é utilizado como adjuvante no tratamento das lesões musculares. Beleza, turminha? Então, se vocês gostaram, não esquece do joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Escola de Ciências da Vida, no botão se inscrever, participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida e curte lá a página do professor Rogério. E também participa lá do YouTube dele, que as melhores aulas de anatomia, os desenhos mais fenomenais e fantásticos acima do seu bota estão no canal dele. É isso aí, rapaziada. Um abraço! Puxa saco!